Tudo bem? Espero que estejam bem. Pessoal, os informes, vou começar pelos informes. Temos o brechó na casa, então quem tiver doações, né, roupa, calçado, itens que não faz uso, que estejam em bom estado de conservação, traz para nós. Temos a biblioteca à disposição de todos vocês para fazer leituras edificantes. Para quem está em tratamento, sabe que a gente sempre orienta bons conteúdos, tanto música, filme, livros. Então, os livros estão à disposição. A casa trabalha com um projeto que é as cegonhas. Então, itens para bebê, roupinha, fralda, lenço umedecido, por favor, tragam. E outro ponto legal para falar para vocês é que as inscrições para os novos grupos de estudo da casa estão abertas ainda. Então, esses grupos têm projeto de iniciar agora, próximo. Então, quem tiver interesse, passa na biblioteca, deixa seu nome, seu contato para iniciar. Vão ter grupos à tarde e grupos à noite. Tá? Então, é sempre na quinta à tarde ou na quinta à noite. Tem a opção para todos os gostos. Tá? E agora, eu recebi uma tarefa que é a de falar aqui hoje sobre amor. E é engraçado porque esse tema é um tema que move a minha vida enquanto espírito. Porque sempre foi um assunto que me deixou muito desconcertada. Porque para mim é uma coisa que não se explica, que é muito difícil de se ter noção do que é amor e que às vezes a gente usa de uma forma muito banalizada, né? Às vezes a gente traz para essa coisa mundana dos relacionamentos, enfim, e amor é muito mais do que isso. Então eu vou tentar, bem humildemente, falar com vocês um pouquinho sobre esse tema voltado para o Espiritismo, que é o que nós viemos aqui para ouvir, tá? Então, amor, grande projeto de evolução. E aí a gente vai ver por que o amor é um grande projeto de evolução, mas antes, não sei por quê, eu tive como intuição, já há umas 2 semanas, que eu tinha que contar uma história para vocês. E aí eu fiquei pensando assim, mas essa história não tem muito a ver, né? Mas o meu tema é amor, como é que eu vou contar essa história? Enfim, vou contar a dita da história porque eu não sou teimosa, tá? É uma lenda dos índios Cherokee. E eles têm, na cultura deles, uma tradição que é quando os meninos vão passar de meninos para homens, né, eles têm um ritual que eles têm que passar. E esse ritual implica desse menino, que vai se transformar num homem, passar por um desafio na floresta, onde ele vai sozinho, vendado, e ele passa a noite sentado num tronco. E aí vocês imaginem a apreensão desse menino, que é quase uma criança, mas quer ser um homem, e que tem toda uma força de cultura atrás dele, dizendo que ele precisa cumprir uma tarefa. Porque senão ele não vai conseguir assumir o papel nessa tribo. Então ele vai, vendado, senta no tronco para passar a noite. A tarefa é que ele tem que passar a noite toda e, ao amanhecer, com os primeiros raios de sol, se ele não tiver corrido, se ele não tiver morrido, se ele não tiver sido morto, então ele venceu esse desafio e ele é aceito na tribo como um novo guerreiro. Isso é uma coisa
difícil da gente pensar, lembrando, né, da nossa cabeça nessa faixa etária, dos ruídos de uma floresta, dos medos, das inseguranças, de tu se sentir só, de todos os pensamentos que vêm à nossa cabeça, né? A imensidão de uma sensação de fracasso, de vergonha, de desaprovação. E esse menino dessa história, ele consegue, certo? Ele tira a venda dos olhos dele no outro dia de manhã com os primeiros raios do sol. E o que ele vê quando ele tira a venda? Que o pai dele esteve sentado ao lado dele, nesse mesmo tronco, a noite toda. Que em nenhum minuto dessa noite ele esteve sozinho, por mais que ele achasse que ele estava. Com isso, e a mensagem da história é essa, é para nós despertarmos para o fato de que, apesar das dificuldades que cada um de nós enfrenta, uns mais em uma área, outros mais em outra área, né? Nós temos alguém conosco. Sempre temos alguém conosco. E às vezes, para a felicidade de muitos, é alguém que realmente está presente, né? É uma figura encarnada que está presente, nos dando apoio, por mais que às vezes a gente fique cego no nosso sofrimento e não perceba isso. Mas em todos os momentos, por mais que não tenha essa presença física encarnada, temos Deus. Então, se vocês puderem levar alguma coisa dessa tarde, que seja essa mensagem no coração de vocês, e que sempre que a coisa complique, sempre que você sinta no teu coração que tu não está conseguindo dar conta, que ficou pesado, lembra que tem Deus. Tá? Essa é a lenda do tronco caído. E agora vamos lá. Eu gosto de conexão. Então vamos ver por que a lei do amor e o espiritismo, aonde é que eles se encontram e por que eles se encontram. Quem estuda um pouquinho da doutrina, quem se aprimora um pouquinho no conhecimento da doutrina, nas leituras ou nos grupos, ou enfim, assistindo às palestras, sabe que o espiritismo, toda a base dele está no desenvolvimento do ser, no nosso melhoramento moral. E aí vocês já devem ter ouvido, inclusive aqui, muitas vezes sobre reforma íntima. Então é isso. A relação entre a lei do amor e o espiritismo é intrínseca e essencial no que se refere à importância desse sentimento para a reforma moral do indivíduo. E aí eu tenho as virtudes que se desenvolvem apenas quando se tem a essência do amor. Porque o amor é a base. Então, sob essa base, eu desenvolvo a paciência, a empatia, a resiliência, a compreensão e a caridade. Se eu não tiver amor, eu não consigo fazer isso. A lei do amor é um aprimoramento pessoal, e esse aprimoramento pessoal, ele impõe um convívio amoroso. Porque o que a gente precisa saber? Que o desenvolvimento, ele não é linear, e ele não é somente individual. Eu evoluo em ciclos, às vezes mais, às vezes menos, às vezes eu estagno e tá tudo bem. E eu vou desenvolver enquanto indivíduo e eu vou me desenvolver no coletivo.
Porque sempre, por mais que a gente não perceba, as nossas ações, as nossas relações, elas interferem no outro. E a gente cresce enquanto indivíduo e enquanto sociedade, enquanto coletividade. Então não tem essa de eu vou fazer tudo sozinho, eu vou ser ótimo e deu, acabou. Não, a gente tem a nossa missão enquanto indivíduo e a nossa missão enquanto coletivo. Desculpa. Será que volta? A força do amor é uma vibração que impulsiona positivamente todos os seres e estes a Deus. Entre nós e de nós com relação a Deus. Porque a gente fala que tudo é vibração. Nós somos vibração. Nós somos energia. Então, se eu quero estar ou ser de alguma forma, eu tenho que fazer com que a minha energia esteja nesse sentido. Não tem como plantar maçã e colher uva. E os erros, eles vão acontecer. Os erros na vida de todos nós aqui vão acontecer. Ações tortas, arrependimentos, inconstâncias vão acontecer. Mas a questão é a tomada da consciência e a ação na modificação. E aí entra todas aquelas coisas. O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Se eu fiz, eu revejo, eu repasso. E aí eu tenho todas as possibilidades, porque eu sou um espírito em evolução. Eu não sou um ser acabado, pronto. Eu sou um ser que aprende, né? Então, nós termos isso em nós. Aqui fala a questão de Jesus, e Jesus Cristo também é outra coisa que só de falar assim já traz em si uma complexidade incrível, né? Mas Jesus não é um amontoado de palavras. Jesus não foi isso. Ele pode ter usado palavras sim, mas ele foi sentimento. Ele foi vivência. Ele foi ação. Ele foi esse sentimento na prática, na vivência. Não é simplesmente eu amo e fico aqui quietinha. Até porque hoje é uma coisa que a gente tem conversado muito assim no meio espírita. Não basta mais eu não fazer o mal. Não tem mais tempo para esse lugar. Eu preciso fazer o bem. Somos chamados a fazer o bem. E o bem com base no amor e naquelas características lá que eu passei lá no primeiro slide. Paciência, resiliência, constância, compaixão, caridade. Eu gosto muito de imagens. Então, essa imagem, para mim, são as mãos de Deus. As mãos de Deus e toda a complexidade do universo. E para ter criado tudo isso, com essa perfeição, com esse dinamismo, com essa verdade de que uma coisa altera todas as outras, dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente fala, não tem outra coisa senão o amor para explicar. Não tem. Ele nos ama tanto e tão grandemente que ele mandou, digamos assim, o seu filho, o Mestre Jesus, para cá, para nos passar as suas lições.
para nos mostrar que precisam de atos. Então a gente nunca está sozinho. Aqui só repete, né, essa questão de fundamental para a evolução. Por que é fundamental, né, para a evolução? Por causa desse passo a passo que a gente faz. Por causa desse exercício. Porque a gente está aqui para quê? Se vocês pensarem, tá, nós estamos aqui para quê? Para experienciar. Para melhorar. A minha relação com você, com você, com você é uma experiência. Os nossos contatos são experiências. As nossas vivências são oportunidades. E são nessas oportunidades que às vezes, eu me deparo com o meu erro e sei que eu tenho que corrigir. Que eu me desviei do meu caminho. Que eu prejudiquei A ou B, mas que não era isso, que não é isso que eu quero. Então a gente vai consertando, sem culpa, pessoal. Sem culpa. Porque culpa é aquele negócio que eu fico assim, pô, eu fiz errado. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Tá, todo mundo já sabe que tu fez errado, e daí? Aí tu muda. Aí se tu fez errado até aqui, a partir daqui tu vai fazer certo. Porque senão não adianta. Né? Apagou? Não, não apagou. Mas pelo menos eu não aumento. Então, essa é a questão moral. Se nós estamos aqui é porque nós somos imperfeitos. Né? Se nós estamos aqui é porque cada um de nós tem as suas mazelas, tem as suas imperfeições. E o ponto. Se eu não me amar, eu não consigo fazer essa transformação. Se eu não me ver como um filho de Deus, uma criatura criada para a evolução, eu não consigo me transformar. Então eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência que eu sou um ser de luz, que o meu destino é ser luz, que um dia lá, daqui muito, muito, muito tempo, eu vou me igualar a essa benevolência, a esse amor todo que foi Jesus Cristo. Eu tenho isso em mim, cada um de nós tem em si. Mas a gente esquece. A nossa dualidade. Quando se fala em reforma íntima, se fala em modificar aspectos, né? Cometi uma coisa, eu preciso modificar. Nunca pensem em extirpar. Nunca pensem em acabar com aquilo em vocês. Acolham e transformem. Eu acolho o que eu sou. Eu acolho os meus erros e eu decido ser melhor. E vem os momentos ruins, e vem as más ideias, e vem a palavrinha maldosa, e vem a atitude que não é correta. Mas há de se chegar a um ponto que a gente tome a decisão pelo lado bom. Para quem quiser se aprofundar no tema e saber da onde é que ela está tirando essas informações, esse é o nosso mestre, é o Evangelho. Tá? No capítulo 11, ele trata dessas questões, principalmente ali eu até destaquei a lei do amor. Tá? Então, se vocês quiserem ler, se aprofundar nos conhecimentos, é aí que vocês vão encontrar. E eu amo essa frase que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque é engraçado que hoje pela manhã eu até acessei
um material e dizia assim, que tu tem que ver o outro como teu semelhante. E isso é óbvio, né? Mas aí a gente cai naquilo assim, às vezes o óbvio precisa ser dito e precisa ser relembrado. O outro tem a mesma composição que eu. O outro é feito das mesmas coisas que eu. O outro tem dores assim como eu tenho, tem limites assim como eu tenho. Nós nos encontramos nesse lugar. E às vezes a gente se relaciona com o outro como se nós fôssemos coisas diferentes, né? Como se nós fôssemos alheios uns aos outros. E aí a ideia básica nisso, quando se fala em reforma íntima, pessoal, respira, conta até 50, até 100, 200, te coloca no lugar do outro. Fala para o outro aquilo que te fere o coração. Fala para ele o que você espera dele. Que às vezes o outro pode nos dar aquilo que a gente espera, às vezes não. Né? Então lembrar disso, lembrar que nós somos sentimentos, nós somos complexos. Às vezes o que eu digo, o outro escutou de um outro jeito, não era aquilo, era outra coisa. Então tentar nos aprofundar nos diálogos. E diálogo não é só... É bem diferente de monólogo, quando uma pessoa fala, entendeu? Então é isso, é se colocar no lugar do outro. É ter essa certeza de que nós somos feitos, somos originários do amor de Deus. E é isso que vai nos levar para a evolução. Esse crescimento não só intelectual, mas moral. A delicadeza, né? Às vezes nos falta delicadeza. A partir daqui, eu já estou praticamente no meu horário e já me disseram que eu tenho que seguir o horário. A partir daqui, pessoal, são as instruções dos espíritos, tá? Isso tudo vocês vão encontrar lá no Evangelho. Instruções dos espíritos são o quê? São espíritos elevados que vieram nos dizer o que é o amor e como é que isso deve ser tratado, né? Então um deles disse assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. É o que nós já falamos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Se eu quero coisas boas, eu planto coisas boas. Se eu quero delicadeza dos outros, eu me torno delicado. Se eu quero carinho, eu me torno carinhoso. Se eu quero amigo, eu sou primeiro amigo. Então as coisas estão muito mais em mim do que fora de mim. Na verdade, elas todas estão em mim. Né? A nossa maior parte de conflitos é conosco. E aí, como a gente está todo mal resolvido, todo atrapalhado, a gente mistura isso tudo e faz essa salada louca, assim, e coloca os outros no meio dessa confusão toda. Então vamos nos interiorizar, vamos pensar, vamos nos recolher, vamos orar, vamos pedir clareza, vamos pedir a presença do nosso anjo da guarda nas nossas vidas. Né? Vamos pedir que ele ajude a carregar essa carga. E é isso que eu falei, né? Então, essa tomada de consciência, nós estarmos aqui hoje conversando, é para tentar despertar isso. E quando uma pessoa fala, ela é a primeira que escuta, né? Então, eu sou a primeira que estou escutando. Então, é nós agirmos com respeito, com caridade, com princípios morais, com indulgência para com o outro. São essas coisinhas. Não é assim, eu não vou dar um salto gigantesco de evolução. Eu vou em processos. A gente já conversou aqui.
sobre processos, sobre níveis. Então eu errei hoje, amanhã eu acerto. Eu fui indelicada, eu peço desculpa. Não deu para pedir desculpa, faz a oração para o anjo da guarda da pessoa. Vamos tentar resolver enquanto a gente está aqui na caminhada. Fica mais fácil. Muitas instruções dos espíritos, então dá para perceber que muito nos foi falado sobre isso, que não é só seguir as instruções, é só seguir as orientações que a gente alcança. Amai-vos, amai-vos, amai bastante para serdes amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então a gente não pode perder de vista isso. Não adianta eu querer coisas fantásticas sem começar no simples, sem começar no básico. Nós estamos assim, uma hora ou outra as coisas se encontram. Uma hora ou outra as nossas histórias se cruzam. Os nossos antepassados, os nossos ancestrais, numa hora ou outra são os mesmos. E às vezes a gente perde isso de vista. A nossa conexão com o todo, a nossa conexão com o universo, a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Vocês estão aqui, que bom que vocês estão aqui, mas eu não preciso de um templo. Eu tenho que começar aqui dentro, no meu recolhimento, no lugar que eu quiser, na minha casa, na minha ida de ônibus para o meu trabalho. É aqui, a conversa é aqui dentro que começa. Em síntese, então o amor está acima de nossa compreensão, da minha está. É algo extraordinário e super surpreendente. A própria vida, essência de tudo, não seria possível caso Deus não houvesse definido a lei do amor. Em cada ser espiritual existe a centelha do amor. Isso é esperança. Independente do que eu sou, independente do que eu sinta, hoje eu tenho essa centelha dentro de mim. Eu sou esse projeto. Né? Isso dá esperança. Deu para perceber a frase que eu amo, que eu sempre trago para vocês, que o amor é a força que transforma o destino. É Ele que vai nos levar minimamente para esse lugar de evolução, onde somos melhores, onde todos somos melhores. E a reflexão que quem assiste aqui frequentemente sabe que eu também faço é essa. Sou o melhor que eu posso hoje. Porque o que eu fiz ontem, eu não consigo desfazer. Não dá. Amanhã, eu não sei se estarei aqui. Então, se eu posso fazer alguma coisa, é hoje. É nesse momento. É a única coisa que a gente tem. Esse momento. Ele é sagrado. Né? E se a gente pensar, não, Dalva, mas eu me preocupo com o futuro. Beleza. Então planta hoje, faz o teu melhor hoje, que amanhã é colheita. Simples assim. Não precisa se preocupar com reencarnação, com o que tu foi no passado. Não precisa. É só tu fazer o teu hoje, que amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser legal. Porque a gente sempre fala que a gente é aqui o melhor de todas as nossas existências até então, né? Então vamos plantar bonitinho hoje para garantir
o nosso futuro. Obrigada pela oportunidade. Tá? Espero que de alguma forma, alguma das coisas que eu tenha falado tenha ficado aí no coraçãozinho de vocês. Vamos para a nossa semana, né? Até a próxima semana, que vocês consigam pensar sobre isso, consigam fazer pequenos movimentos, consigam passar na biblioteca e pegar um livro legal para ler, diminuam filmes de violência, músicas com letras ruins, conversas improdutivas. Vamos tentar fazer aos pouquinhos a nossa parte. Muito obrigada.